Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu vim falar com você. A palavra que eu vim levar hoje é como você viver a promessa de Deus na sua vida. Quais as promessas de Deus que você está esperando se cumprirem em sua vida? Porque cada um de nós, Deus tem um recomeço, Deus tem uma história, Deus tem um propósito, um plano. Então, quais promessas de Deus você está esperando a se cumprirem em sua vida? Há quanto tempo você espera pela realização delas? Porque a Bíblia conta a história de homens e mulheres que viveram pela fé e precisaram esperar para ver Deus cumprir sua palavra. Abraão e Sara esperaram 25 anos pela chegada de Isaac, o filho da promessa. Caleb e Josué esperaram 40 anos para tomar posse da terra que lhe tinha sido prometida. Quando foram os únicos a crer no que Deus tinha dito. Ana era estéril, pediu um filho a Deus e se tornou mãe de Samuel. Paulo não desistiu do chamado que o Senhor tinha colocado em seu coração. Mesmo diante das adversidades, Jesus não desistiu do plano de salvação de Deus, mesmo sabendo do sofrimento que o esperava. Então, para todos esses personagens dos princípios de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma promessa. Então, eles não viveram na mesma época, mas todos têm algo em comum. Eles mantiveram firmes no seu coração a certeza de que Deus cumpriria a sua palavra. Então, independente do tempo que demorasse, na vida com Deus existem momentos nos quais não basta crer no que Deus falou, mas é preciso permanecer crendo que até a promessa crendo que até a promessa se concretize. Então, por isso, precisamos cuidar para que o nosso coração continue firmado na palavra dia após dia. Porque Deus, ele é fiel à sua palavra. Ele cumpre suas promessas. Mas nós também somos cooperadores com ele nessa jornada. O coração que crê recebe a promessa de Deus. Você já ouviu falar sobre a promessa do semeador? Que está em Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. Então, nela, Jesus fala sobre 4 tipos de solo que receberam o mesmo tipo de semente. No entanto, cada um gerou uma colheita diferente e que não foi determinada pela qualidade das sementes, mas pelas características da terra. Então, aqui o solo representa o nosso coração. E a semente se refere à palavra do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Então, a palavra de Deus fortalece o nosso coração. Ela reforça o caráter amoroso, fiel e gracioso do Senhor. Então, a palavra de Deus fortalece o nosso coração. Ela reforça o nosso caráter, que é muito gracioso e é do Senhor. Que é a consciência de quem Deus é, do seu amor por nós e da sua vontade que nos fortalece o nosso coração. Então, Deus já fez tudo o que precisava fazer para cumprir suas promessas em nós. Agora, a nossa parte é manter firme a confiança de que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-los, que está lá em Filipenses 1:6. Então, será que você não sabe, nunca ouviu falar, que o Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra? Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Às vezes nós estamos diante das promessas, pedindo as promessas do Senhor Jesus Cristo, E às vezes nós imaginamos até que o Senhor não está trabalhando no meio da vitória, no meio da promessa. Mas o nosso Deus é um Deus que trabalha em silêncio. O nosso Deus é um Deus que trabalha por cada um de nós. Então ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, crer nas promessas de Deus não é trabalho dele, porque o que ele precisava fazer já foi feito através de Jesus na obra da cruz. Por isso, hoje podemos desfrutar das bênçãos preparadas por eles, desde antes da fundação do mundo.
Então, caminhar com Deus é ver a manifestação do seu poder em nossa vida. No entanto, depende de uma condição de fé, e essa é a linhagem do reino dos céus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o busca. Então, as promessas de Deus, elas precisam ser protegidas. As promessas de Deus, do nosso soberano, elas precisam ser buscadas. Olha o que o Senhor diz em Crônicas 2:1-7. Peça-me o que quiser e eu darei a você. Olha que promessa grandiosa, né? Porque Deus deu a Salomão a oportunidade de pedir o que ele quisesse. Então, esse rei, embora pudesse desejar qualquer bem material, clamou por sabedoria. Olha que sabedoria, né, que Salomão teve diante de Deus. Ele poderia ter pedido qualquer uma outra coisa, poderia ter pedido a prosperidade e outras coisas, bens materiais para a sua vida. Mas ele pediu algo que era mais importante para ele, né, que era a sabedoria para governar o povo de Israel. Então, como resultado, recebeu mais do que tinham perdido. Ele ganhou riqueza, prestígio, e continua a ser considerado um dos homens mais sábios até hoje. E diferente dos israelitas, no Velho Testamento, nós temos acesso à palavra de Deus. A Bíblia, logo, podemos conhecer a sua vontade para as nossas vidas e cuidar para que o nosso coração continue crendo nele até o fim. Então, como protegemos promessas de Deus? Cuidando do nosso coração, né? É dessa forma que nós protegemos as promessas de Deus na nossa vida. É assim, é cuidando do nosso coração, é levando essa grande virtude, né, que é o nosso coração. Porque do solo no qual as verdades da palavra foram semeadas, esse trabalho é nosso. E a palavra de Deus é o alimento que precisamos para nutrir nosso homem interior de fé e esperança. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, porque está em Provérbios 4:23. Então, use a criatividade para fortalecer o seu coração sobre as promessas de Deus. Porque Deus é criativo, ele criou o mundo pela sua obra e colocou cada elemento da criação no lugar planejado. E com um objetivo, depois que tudo estava pronto, Deus criou o ser humano e o colocou no cenário planejado por ele. A criação, né, narrada em Gênesis, foi resultado da imaginação divina. Então, da mesma forma, Deus nos capacitou com a habilidade de imaginar, de projetar aquilo que os seus olhos não podem ver. Então, tudo que o homem faz nasce em sua imaginação e depois alcança suas mãos com a fé, né? E não é diferente. Se a palavra fala sobre cura, temos a capacidade de nos enxergarmos curados. Se a palavra é sobre provisão financeira, podemos enxergar cada necessidade suprida. Se a palavra é sobre restauração familiar, temos a habilidade de olhar para a nossa família pelos olhos de Deus. Então, a criatividade nos ajuda a olhar situações pelas lentes de Deus, a fortalecer o nosso coração e a manter em alta esperança pela realização das promessas de Deus em nossa vida. Então, firme sua crença no fundamento certo e receba o que Deus te prometeu. Qual a principal diferença entre a esperança e a fé que recebe as promessas de Deus? É o fundamento delas, porque enquanto a esperança pode se afirmar em qualquer coisa, a fé se baseia na palavra de Deus. Porque quando cremos a palavra de Deus, não ignoramos a esperança. Porém, não firmamos nossa expectativa no que pode falhar. O fundamento da fé que desfruta das promessas de Deus é a palavra. Porque Abraão e Sara receberam o filho prometido. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de ser estéril, avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia lhe feito a promessa. Caleb e Josué tomaram posse da terra e da promessa. Então, o Senhor manteve, né, vivo como prometeu, né? O Senhor Jesus, assim, Ana também engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi e o Senhor me deu.
Então, o que que acontece? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida nos libertou, me libertou, né? E a lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu Filho